Felipão tem aproveitamento recorde no Atlético. Diretoria pleiteia a maior venda da história do clube e, por fim, Hulk, um gigante que vem jogando no sacrifício. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, para a gente falar sobre Atlético, para a gente tentar colocar aqui as ideias em prática. Por isso peço que antes da gente seguir, você deixe o seu like. Repetindo, o canal Bica Galo é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube, pelo menos nos últimos 4 meses. Vamos tentar fechar o ano no verde. Pode ser assim? Conto muito com a sua colaboração. Deixe o like e se inscreva no canal. Vamos falar então sobre Luiz Felipe Scolari jogando bonito ou não. Fato é que os resultados estão aparecendo. Apesar da derrota para o Cruzeiro e também para o Coritiba, que foram bem amargas, a bem da verdade é essa, o Atlético segue alçando voos que não imaginávamos. O time é líder do retorno do Campeonato Brasileiro e tem neste momento 66,6% de aproveitamento. O Atlético que marcou, veja bem, hein, 14 gols neste retorno do Campeonato Brasileiro e mostrando também uma solidez defensiva muito grande. É importante a gente frisar que quando o Filipão é contratado, um dos motivos era uma deficiência defensiva. Isso, os números mostram que essa organização, que essa consistência defensiva realmente vem acontecendo. Veja bem, nos últimos jogos pelo Atlético, no retorno do Campeonato Brasileiro, o Galo tomou apenas 6 gols nas últimas 11 partidas, ou seja, é uma média de 0,5 gols sofrido por jogo. Outro dado muito interessante que apuramos foi de que nos últimos 10 jogos do Atlético, o técnico Luiz Felipe Scolari, claro, o elenco do Galo, conseguiram 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ou seja, o aproveitamento do Atlético nos últimos 10 jogos ou nas 10 partidas supera os 73%. Se a gente for comparar, por exemplo, com Eduardo Cudê, que deixou o Atlético justamente após a 10ª rodada contra o próprio Bragantino, estes números são realmente, não dá pra gente comparar um treinador com outro, lembrando, claro, que o Filipão também teve alguns deslizes ao longo da temporada, mas envolve uma série de fatores. Na comparação, por exemplo, com o técnico Eduardo Cudê, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, 10 jogos à frente do comando do Galo, o Cudê teve um aproveitamento de 60%, ou seja, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E nos bastidores, ao assumir o Atlético, a gente sabe, e a gente já falou isso aqui de maneira reiterada no canal Bica Galo, o Filipão encontrou um vestiário altamente degradado, deficitário em questões psicológicas. Um verdadeiro furacão, a informação que a gente teve à época é de que um verdadeiro furacão que o Cudê conseguiu aprontar na cabeça dos atletas, enfim, um ambiente muito ruim deixado pelo senhor Eduardo Cudê. O Internacional do técnico argentino tem agora, chegou no Rio Grande do Sul e tem sob o comando de Eduardo Cudê, só a título de comparação, porque eu acho que é importante, Parece que o Atlético aqui em Minas Gerais estava jogando fino da bola quando o Cudê saiu. Acabei de trazer os dados aqui, das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que foi justamente o momento que ele deixa o Galo, e parece que no Internacional ele também está fazendo um excelente trabalho, mas é bom a gente trazer aqui alguns dados para elucidar um pouco mais a cabeça do torcedor. No Internacional, o aproveitamento é de 35%. Em terras mineiras, infelizmente, ele ainda é celebrado. Não trouxe nenhum tipo de benefício à equipe na montagem do elenco, enfim, saiu deixando os atletas e o vestiário de maneira completamente atordoada, falou mal de jogador, falou mal de montagem do elenco e, infelizmente, ainda assim, mesmo mostrando os dados aqui, por exemplo, do momento que ele sai do Atlético em relação ao técnico Luiz Felipe Scolari, algumas pessoas ainda o consideram como grande responsável por uma eventual vaga na Taça Libertadores da América. Eu não sei se isso é uma síndrome de vira-lata ou uma paixão singular por técnicos estrangeiros, mas eu quero colocar em xeque aqui uma pergunta a todos vocês. Já pensaram se o Filipão, por exemplo, fosse campeão do mundo com a Argentina, fosse finalista da UEFA Euro com a seleção de Portugal, técnico do Chelsea, ou mesmo se ele fosse campeão da Libertadores com o Boca Juniors e ainda hablasse espanhol, será que o tratamento aqui no Brasil pelos nossos torcedores seria o mesmo, seria igualitário? Mas tudo bem, Cada um com as suas escolhas e com as suas características. É bom frisar também que eu, Henrique, eu escolho quem vence. Não adianta você me dizer que o Atlético não joga bonito,
que o Atlético está mal em campo, mas se está vencendo. O que mais importa no futebol são resultados, bola dentro da casinha. Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro apostando em equipes reativas e ao contratar o técnico Filipão, o Atlético sabia que este era o perfil do treinador, mas infelizmente parte da torcida não consegue observar aquela história. Ganhou mas, ganhou entretanto, ganhou porém, as preposições sempre reiteradamente presentes na vida de parte. Eu digo parte porque existe uma grande maioria também, né? Não vou dizer uma maioria, existe uma grande parte da torcida do Atlético que pensa de uma maneira diferente ou que consegue pelo menos construir uma linha de raciocínio que tente, né, desconstruir aquilo que a gente traz como argumentos. Chamar o técnico de velho, de idoso, né, de retranqueiro não adianta nada. Eu quero que vocês me mostrem argumentos, né, para contrapor o que eu estou dizendo aqui neste exato momento. Outro dado interessante que eu quero trazer à tona aqui é de uma pesquisa do canal Bicagalo em relação, tá, ao aproveitamento do Atlético nos últimos 5 anos. Para que o torcedor possa, de fato, né, ter em mente ali o que realmente foi o Atlético nos últimos 5 anos, como foi, né, esse desenvolvimento do clube ao longo das últimas temporadas. Em 2019, o Atlético ocupava a 13ª colocação na 30ª rodada, com 40% de aproveitamento. Em 2020, período em que os 4Rs assumiram o clube, o Atlético ocupava a 3ª colocação com 53 pontos, ou seja, um aproveitamento de 58%. Em 2021, o ano mágico, né, fomos campeões brasileiros, aliás, tricampeões brasileiros, afinal de contas, o reconhecimento do título de 37 também veio por agora, e é importante a gente frisar que no ano mágico, comandado por Cuca, 72% de aproveitamento na 30ª rodada. Eu disse há pouco que o Filipão, nos últimos 10 jogos, tem mais de 73% de aproveitamento. Em 2022, o Atlético teve 46 pontos, com um aproveitamento de 51%. Em 2023, estamos chegando então, né, a essa 30ª rodada, com 49 pontos e um aproveitamento de 54%. O resumo da história é o seguinte: nos últimos 5 anos, tá, a média de aproveitamento no Atlético, e aqui, se eu fosse computar os 4 ou 3, 2020 para frente, né, que melhora muito, mas eu coloquei aí o 2019 para pegar os últimos 5 anos. Na 30ª rodada, a média de aproveitamento do Atlético, claro, impulsionada muito pelo ano de 2021, é de 55%. E aí, né, se a tendência dos últimos 10 jogos, o técnico Luiz Felipe Scolari permanecer, o Atlético pode terminar o campeonato, tá, com uma média superior a 60% de aproveitamento, o que garante de maneira direta uma vaga na Taça Libertadores da América. Tá? E aí as pessoas têm a mania... O que acontece hoje que eu vejo? As pessoas procuram, de uma maneira incansável, né, sempre exaltar um lado negativo, o pessimismo, né, os poréns, os contrapontos, a todo instante. Não adianta. E aí você vê, depois eu quero falar sobre o Hulk aqui, que vem atuando de maneira com problemas aí físicos, e ele ressalta que a torcida do Atlético precisa voltar a estar com o clube, e realmente precisa. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é o seguinte: o tempo ainda é curto para fazer qualquer análise em cima do trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari. Gente, prestem bem atenção. Nos últimos 2 anos, o Atlético foi uma máquina de moer treinadores. A média de troca de treinadores nos últimos 2 anos é a cada 6 meses. Não existe nenhum trabalho no mundo que você consegue ter uma sequência com 4 meses. Resultado, a gente sabe que está sendo apresentado. Eu, Henrique, não gosto do Luiz Felipe Scolari como uma proposição de jogo, mas é um treinador vencedor, temos que respeitar o técnico, temos que respeitar a história do treinador. E claro, o desempenho do Atlético na temporada, depois que ele chegou psicologicamente e em campo, é sim bom, com um time que não é dele. Ah, mas o Filipão falou que o elenco era bom. Sim, é claro que ele tem que falar, ele tá chegando no clube e vai falar que o time é ruim, ele já vai querendo se queimar com os atletas logo de cara. Eu não preciso ficar desenhando isso aqui de maneira, né, corriqueira, repetitiva. O torcedor tem que ter um mínimo de senso para poder analisar de uma maneira um pouco mais completa o que vem acontecendo no Atlético. E não me venham dizer que isso é matéria comprada, etc e tal. O que eu penso, é o que eu penso. E que triste observar que o torcedor vê de uma maneira diferente, porque o seu time está ganhando, mas para você ele está perdendo. Ou você comemora a vitória, ou você torce pela derrota. Ou é um, é outro. Não tem como. Repito, vamos aguardar o fim da temporada. Eu acredito, e por tudo que ouço nos bastidores, que o ambiente dentro do Atlético é excelente. Inclusive falei aqui, conversei com um jogador do clube e ele me trouxe exatamente isso, que o ambiente é o melhor que se teve nos últimos anos dentro do Atlético.
Então que se dê tempo ao tempo e quem sabe no ano que vem, com um trabalho um pouco mais longo, até mesmo do Felipão, a gente não possa colher frutos diferentes. O Atlético tem um orçamento reduzido se for comparado, por exemplo, a Palmeiras e Flamengo e mesmo assim continua batendo de frente com os caras. Sabe? Então, torcedor atleticano, vocês que foram sempre vibrantes, sempre acompanhando o clube onde o Atlético estava, o torcedor estava ali, não arredava o pé, me parece que vem mudando um pouco o perfil de característica de apoiar ou, né, de tentar desconstruir a todo instante um trabalho que vem sendo feito. Paciência, gente, pelo amor de Deus. Enfim, quero falar agora sobre o Hulk, que vem jogando, sim, no sacrifício, um gigante chamado Hulk. Mais uma vez, reitero isso aqui, é o jogador mais importante da história do Atlético, tem os maiores feitos. E você, torcedor atleticano, pense bem no que eu vou falar aqui agora, tá? Vá ao estádio para torcer, vá ao estádio porque você ainda tem a oportunidade de ver o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro atuando e pedindo para você, torcedor, ir a campo. O Hulk é o maior da história, tá? O maior da história do Atlético. E agora eu vou falar exatamente sobre isso aqui. Ele vem jogando no sacrifício. Vou explicar um pouquinho, né, do que está passando o Hulk. Mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos tentar bater 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Se você discorda da minha opinião, quero que você deixe o seu comentário, mas não deixe o like de fora. Me ajude nessa. A gente pode ter opiniões diferentes e estar no mesmo ambiente. Não tem problema nenhum. Eu vou respeitar a sua, desde que você me traga argumentos e respeite a minha também. Não é isso? Vamos falar aqui então sobre também o Anuncie Aqui. Se você tem a sua empresa e deseja anunciar num canal sério, é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube, acione agora a gente pelo Anuncie Aqui. São patrocinadores sérios e que pensam em colocar a marca num canal que está em evidência e, claro, que respeita também o torcedor atleticano. A dupla Hulk e Paulinho, pessoal, tá? Chegou aos 50 gols na temporada pelo Atlético e talvez nos últimos anos a gente não viu, né, uma sinergia tão grande entre dois jogadores depois de Marques e Guilherme como está sendo agora, né? Teve ali uns lampejos entre Obina e Diego Tardelli, mas realmente, né, o Hulk e o Paulinho é o Guilherme e o Marques da nova geração. E o Hulk, porém, carrega consigo um peso maior do que o Paulinho, que é, de fato, a idade. Apesar de ser um atleta de altíssima performance e que se cuida muito fora dos gramados, é humanamente impossível você, com 37 anos, atuar de 3 em 3 dias, tendo um dia, por exemplo, para fazer uma parte regenerativa. É impossível, humanamente impossível atuar sem ter algum tipo de lesão. E olha que foram pouquíssimas as rodadas que o Hulk já nos deixou fora, né? Ou já que ficou fora de algum tipo de rodada. Eu faço até essa pergunta para você, quando foi que o Hulk não atuou com a camisa do Galo. Ele vem convivendo com algumas dores, tá, gente? E atuando, sim, no sacrifício. Essa era a notícia que a gente mantinha, inclusive, sob sigilo. Eu já tinha escutado essa informação antes, tá? E circulava nos bastidores que ele tinha, sim, dores ali na região do adutor. E para evitar ficar de fora das partidas, o Hulk, né, paga profissionais de educação física, faz acompanhamento médico, faz todo um processo. Tem na casa dele aquelas máquinas lá da NASA de recuperação, enfim. Ele faz tudo o que pode para estar atuando com a camisa do Atlético. E ontem ele confirmou a informação ao canal do Breno Galante e disse o seguinte: já tem umas 3 semanas que estou com o adutor carregado, pesado, jogo após jogo, agora essa sequência de jogos a cada 3 dias, fecha aspas, então, ao Hulk, que pediu ainda, né, e disse para que a torcida esteja junto, é o que eu falei agora há pouco, parem de reclamar um pouco e vamos tentar, né, fazer um Atlético melhor daqui para frente, gente. Abre aspas ao Hulk: sofremos uma grande pressão nos últimos dias, a cobrança é muito grande, mas se a gente souber gerir isso, temos grandes possibilidades de conseguir os 6 pontos em casa, né? Contamos muito com o apoio da massa, fecha aspas então ao Hulk. Parabéns ao Hulk, um gigante dentro e fora de campo, um exemplo, né, que ajuda pessoas aí, tem a parte social, é um cara que preza sempre pelo bem-estar do ser humano, respeitoso pra caramba. Eu já tive a oportunidade, gente, de conversar com vários atletas, inclusive pentacampeões do mundo, pessoas que de determinada forma, né, algum dia surgiram numa roda de mesa comigo, e o Hulk me parece que é diferente de todos esses. É muito simples, cara. É um cara muito simples mesmo. Ontem teve um vídeo de uma senhora beijando o rosto dele e ele abraçando a senhora. É muito bacana, cara, porque ele não precisa de expor absolutamente nada.
né? E tem esse lado social, que bacana, parabéns ao Hulk, um atleta gigantesco, o maior da história do Clube Atlético Mineiro. E agora eu quero falar sobre a diretoria do Atlético que planeja ou pleiteia a maior venda da história do clube. O Atlético gastou, informação que trouxemos aqui no canal Bica Galo com exclusividade, 8 milhões de euros na contratação do Paulinho, entre luvas, comissões diluídas aí ao longo do tempo, mas o fato é que gastou cerca de 44 milhões de reais na contratação do Paulinho. Aos 23 anos, tá? O Paulinho é responsável por 24 gols em apenas 10 meses de Atlético. O jogador que passou recentemente pela Europa já é, claro, observado aí por gigantes do velho continente. As boas atuações do Atlético e, claro, as prováveis convocações para a seleção brasileira colocam o Paulinho na vitrine do Galo. E aí, gente, aquela história, né? Apuração na manhã dessa segunda-feira, conversamos com uma fonte que nos destacou, né, não só o momento do Paulinho, mas o que pode acontecer daqui para frente. Se o Paulinho pode ou não ser vendido, como que o Atlético observa todo esse trâmite envolvendo o jogador. E aí, abre aspas, então, a nossa fonte. É um atleta que estava no perfil por uma série de motivos. Buscaremos outros jogadores com características similares a dele no mercado. Por fim, questionamos também, gente, sobre a eventual venda, né, ou possibilidade de venda do Paulinho, e nos respondeu o seguinte: não há jogadores inegociáveis. Sabemos do potencial do Paulinho e se algo acontecer, será no momento certo e algo que seja bom para todos, fecha aspas, então, a nossa fonte. Em resumo, o fato é que o que corre nos bastidores é de que o Paulinho deve ser sim a galinha dos ovos de ouro do Galo. Ou seja, uma eventual venda do Paulinho deve ser a maior venda da história do Atlético. E relembrando, não há oferta oficial neste momento, mas é claro, nos próximos meses, a depender de como o Paulinho vai finalizar o ano e, obviamente, né, eventuais convocações ou possibilidade de convocações do Paulinho para a seleção brasileira, o mercado europeu vem em cima mesmo, e aí eu tô falando de clube da Premier League, eu tô falando, né, da La Liga, enfim, clubes de ponta da Europa que viriam para buscar o Paulinho e de fato levar. É um jogador com condições físicas excelentes, de velocidade, força física, finalização, ou seja, tudo aquilo que o mercado quer neste momento. O Atlético realmente conseguiu, através do diretor de futebol Rodrigo Caetano, do departamento de inteligência do clube, claro, da diretoria de futebol, encontrar um jogador muito acima da média e, claro, conseguir convencer este atleta a vir para o clube. Não é fácil, não é simples. Gerir no futebol, gente, requer um desdobramento muito grande de uma série de fatores, e o Galo conseguiu conquistar o Paulinho, que, pra gente fechar aqui, tá? Teve a disputa do próprio Palmeiras com a direita, Abel Ferreira e tudo mais, ligando para o jogador, mas ele preferiu, optou em vir para o Galo. Vida longa ao Paulinho e vida longa ao Galo, claro. Quero falar também sobre a Camila Ferraz. Você que está procurando aí crescimento capilar, mande agora a sua mensagem para a Camila Ferraz. É um salão incrível, custo acessível, tá, gente? Na região da Savassi ali, você aí, mulher, homem, que tá caindo o cabelo, tá ficando calvo, vá na Camila Ferraz, porque vão resolver o seu problema. É bacana demais. Não perca tempo, quanto mais tempo você perde, maiores são as chances de você ficar carequinha da vida, tá bom? E também falar sobre a Biotecna, a escola técnica mais incrível do mercado. Cursos R$ 97,00 do início ao fim do curso, gente. Pelo amor de Deus, R$ 97,00 do início ao fim do curso é só na Biotecna. Corre agora, mande uma mensagem para eles, diga que foi do Bica Galo, porque as condições são especiais. Cursos reconhecidos pelo MEC. Importante frisar isso também. Eu vou nessa, pessoal, deixem um like, mais de 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Se inscrevam no canal, muito obrigado, te espero amanhã. Eu vou nessa, fui!